E aí, galera, tudo bem? O Deboche Pedagógico ganhou um novo espaço, saiu da caixinha do Instagram e veio parar no YouTube para que a gente converse um pouco melhor sobre aquilo que vocês colocam lá para gente, que para nós que atuamos na escola, aquilo parece realmente um deboche, né? Parece que algumas coisas só acontecem na escola. Mas para quem não vive a educação, as coisas talvez não fiquem tão claras. Assim, e é melhor a gente esclarecer, dar espaço para a gente discutir alguns pontos com certa leveza, né? Daquele jeitinho nosso mais tranquilo. E por que não, então, começar pelo maior deboche da licenciatura, que é o estágio Brasil? O estágio por si só da licenciatura, do jeito que a gente faz aqui, ele já é um deboche, né? E ninguém melhor para falar sobre estágio dentro da licenciatura que alguém que acompanha os estagiários, né? Não, dona Nádia? Bom dia, é isso mesmo, Mel. Quando você convidou para fazer, eu falei, meu Deus, nós vamos ter muitas histórias para contar sobre os estágios. Então, mas realmente, né, educação, ele é, ele é crucial para o desenvolvimento profissional e pessoal do indivíduo, e mesmo assim, não é dada a devida importância por uma grande maioria nesse assunto que é tão importante. Tá? Então, o maior deles, Mel, é quando o aluno que já passou por mais da metade, porque só faz estágio quem já passou da metade do curso, pergunta: eu realmente tenho que fazer o estágio? É o primeiro deboche. Aí você fala: como assim? Aí tem outro. Se eu levar aí, você assina o meu estágio? Não, é que não está dando para ver. Mas aqui agora, toda vez a gente vai ter uma plaquinha com uma frase referente ao nosso episódio. E a frase que está ali é: pode assinar? Mesmo. Exatamente. Aí, se você fala que não, que você fala que é importante para o aluno, ele fica muito bravo e muito revoltado, e a primeira coisa que eles falam é: meu senhor, não me permite sair, eu não tenho tempo para fazer o estágio. Aí a E gente não é assim que pergunta. funciona. Exatamente. Então, todas as vezes que nós temos, que nós nos comprometemos com uma graduação, ela é a porta de entrada para o mercado de trabalho e para que nós saibamos quem é o profissional que vai adentrar esse mercado de trabalho. O estágio, ele é uma prévia. Claro que dentro do estágio você não vai ver todas as nuances da sua carreira, mas ela é uma boa oportunidade de nós observarmos alguns instrumentos, algumas nuances da profissão e realmente sabermos em qual área nós queremos nos aprofundar. E quando nós perdemos isso, você perde uma parte muito importante, você vai cru para o mercado de trabalho. Isso tanto na área da educação quanto qualquer outra área. Eu vou falar aqui a área que nós mais trabalhamos aqui, que é a área da psicopedagogia. Nós sabemos que a psicopedagogia é clínica e institucional. São dois estágios diferentes. Para você clinicar, você precisa de uma quantidade X de estágios para que você entenda qual é o processo, para que você entenda um olhar clínico, porque normalmente quem faz, no caso, estou falando da pós-graduação, não da licenciatura, é quem já passou por uma graduação. Então, subtende-se que já seja um cientista por natureza, porque já passou pela graduação. Quando chega na pós-graduação, nós estamos com o olhar de professor. E o psicopedagogo, ele tem que se descaracterizar de professor e tem que incorporar o clínico, que é diferente, o olhar clínico é diferente. O olhar institucional, ele é mais voltado para essa área mais abrangente, mas o clínico, ele é muito específico. E os alunos perguntam, mas onde tem isso? Onde eu aprendo isso? Então, durante todo o seu curso. Mas o que eu vou aplicar? Então, na sua apostila, nas últimas aulas tem o passo a passo. Mas como que eu não vi isso? Então, a gente percebe que nós estamos deixando fugir alguma coisa.
Porque durante todo o processo a gente vem preparando o indivíduo para que quando ele chegue no final ele esteja apto a vivenciar aquele momento. Se ele não vivencia aquele momento, ele vai sair com uma sensação que está faltando algo. Sim. E esse algo é justamente uma grande parte é dele, e uma parte também eu não vou tirar a responsabilidade da instituição. E quando nós preparamos uma matriz curricular para um curso, tem coisas que estão faltando que precisam ser retomadas. Não queria entrar nesse assunto, mas é óbvio, tanto que nós vemos, você que é professor que está na sala de aula, você percebe que faltam algumas coisas nos professores, claro que em grande parte é do próprio indivíduo, essa busca. Mas em grande parte também, uma boa parte também se aplica às instituições, como elas estão organizando a sua matriz curricular para oferecer isso para o aluno. Sabe Não é que eu vi um isso? vídeo esses dias, não sei porquê, na aba do Explorar ali do Instagram, uma brasileira que foi estudar nos Estados Unidos, enfim, chegou na universidade, foi fazer psicologia, e aí a grade da universidade tinha 3 matérias só. E aí, história da psicologia e psicologia baseada em evidências, sei lá, e uma outra lá que era a parte prática em estágio. E aí ela foi conversar com a reitoria ali da universidade e falou, tá, mas onde estão as outras disciplinas? Né? Brasileira, fazendo faculdade, aquela coisa, onde estão as outras disciplinas? Né? Tipo, onde eu vou ver Freud? Cadê o Jung? Né? Cadê a galera? E aí o reitor falou assim para ela, falou, mas não entendi a sua pergunta. Eu falei, né, eu venho de uma faculdade brasileira, lá a gente tem a grade assim, assim, assado. Eu falei assim, mas por quê? Aqui a gente tem história da psicologia. Então você vai, todos esses nomes estão ali. O restante é o que é realmente aplicado e de acordo com evidência científica. Fim. O que... Então, aqui a gente percebe que é muito quebradinha, né, a organização das matrizes, e não são práticas. Não levam o profissional para a prática. Para uma prática Exato. Condizente com o que ele precisa ali, uma prática baseada em ciência mesmo, em evidência, né, do que funciona. E aí chega no estágio, e aí a gente tem 2 problemas. O cara do assina para mim, que 600 horas de estágio de psicopedagogia, você tá de brincadeira, né, Nath? 600 horas? Não tem tempo, você acha que eu não faço mais nada da vida? Né? É o que a gente escuta. E eu, lá na escola, o que eu tenho um maior problema é professores que não abrem suas portas para os estagiários. Também tem Deixa isso. que eu só assino para ele não ter que observar minha aula. Exatamente. Nós temos também muito essa questão de o professor não querer abrir as suas portas para observação. E esse é um momento muito importante da vida do estagiário quando ele só observa, não quando ele está aplicando, porque para ele aplicar, ele precisa passar por um momento de observação. Observar como é feita o plano de aula, como o professor pensou nessa aula, quais estratégias ele vai usar, como ele se posiciona em sala de aula, como ele consegue atingir todos os alunos que estão na sala. Então, esse primeiro momento de observação, acho que causa um desconforto muito grande em quem está ministrando a aula, justamente por insegurança. Sim. E essa insegurança é gerada por quê? Muitas vezes por uma má formação. Não e é essa má formação. Estou fazendo e não quero ninguém apontando. Não quero ninguém julgando, né? Então, tem isso. Mas o grande X da questão, que você falou e eu achei brilhante, é a questão da graduação. A graduação, tanto aqui, quanto nos Estados Unidos, quanto em todos os lugares, ela foi criada para formar cientistas, tá? E o que a gente não soube separar?
o cientista, aquele que vai buscar pesquisa, que o Brasil é um país pobre em pesquisa, e aquele que vai colocar em prática. Quando nós falamos em educação, muitas vezes nós estamos falando somente a matriz do curso da educação de pedagogia, das graduações da área da educação, elas são científicas, é por isso que tem essa quebra toda. E aí ela não traz a prática. E aí o aluno vê muita teoria, que é o que a gente ouve muito. Nossa, eu ouvi muita teoria, mas na prática funciona de outra forma. Quando deveria ser, a teoria me ajudou a colocar em prática esse conhecimento. Ou seja, não estamos sabendo unir a teoria à prática. E aí fica com uma ruptura muito grande. Ou você é muito teórico ou você é muito prático. Você lembra do magistério? O magistério era prático, você tinha que fazer plano de aula, tinha que ir lá para frente, tinha que preparar material, e você não vê isso mais. E você não vê isso na graduação, porque a graduação ela tem um pensamento diferente, é formar cientistas. E o Brasil não está conseguindo nem formar cientistas e nem práticos. Tá difícil o negócio ali. Eu tenho um destaque no Instagram só falando sobre essa transição que a LDB colocou de não ter mais o magistério e tudo virar pedagogia. Que eu acho que isso foi um problemão aí quando isso aconteceu. Né? As meninas que têm uma base do magistério, elas têm uma base prática muito melhor em sala de aula. Né? De recursos e de estratégias até. Né? Você vê as mais antigas ali que pegaram o magistério, quando eu vou fazer uma observação de sala de aula, elas estão usando letras móveis, elas estão usando ábaco, elas estão usando materiais concretos de apoio ali, de suporte na alfabetização, no momento de aquisição de conhecimento pelo estudante, que aquelas que fizeram só a pedagogia, como é o meu caso, nós não tivemos. Mas eu consigo pegar um artigo científico e destrinchá-lo para fazer uma formação de professores, que é o que elas não conseguem fazer. Exato. Olha, tá vendo? Por que há essa quebra? Então, assim... Então, é impossível nós pensarmos numa formação, porque se nós que estamos ali todos os dias trabalhando com educação, se nós conseguimos perceber isso, é possível que quem estrutura a educação não veja a mesma coisa. E não busque soluções para essa ruptura, porque nós estamos vendo onde está hoje o nosso maior problema referente à educação. São nas bases, alfabetização e alfabetização matemática. Gente, é surreal essa quebra. Aí a gente traz novamente, é quando o aluno sai da graduação e pergunta, eu preciso fazer estágio? É um deboche, um deboche tão absurdo, porque você fala, como que ele vai para a sala se ele obteve uma formação desse tipo, ele não tem prática nenhuma, como que ele pensa em adentrar no mercado de trabalho se ele não tem experiência? Ou se ele tem uma experiência apenas como, auxiliar de classe e ainda não teve a responsabilidade em suas mãos de planejar, de organizar, de ver quais são as fases do desenvolvimento, do que aplicar, do como aplicar aquele desenvolvimento, aquilo que ele se propôs a fazer. Exato. Sabe que eu li um livro uns tempos atrás, bacana, chama Formando Mais que um Professor. E a Elizabeth Green, ela acompanha duas professoras norte-americanas, a Madeleine Lampere e a Deborah Ball, por conta da revolução que elas fizeram no ensino da matemática lá nos anos iniciais, lá que eles têm um nome específico. Enfim. E aí elas foram estudando até que, né, elas viraram referência na prática, referência e se tornaram supervisoras em universidades, né, na Universidade de Michigan, para fazer acompanhamento e formação docente. E eles foram estudar outros modelos de sucesso, né? Foram lá para o Japão verificar o que acontecia na formação dos professores, E aí, a gente tem uns relatos delas lá com relação à formação docente, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. E essa prática de observação,
é o principal deles ali. Né? Então, existem aulas, existem professores que são vinculados às universidades que recebem grupos de 10 a 20 estudantes de graduação nas suas aulas, para ficarem ali de observação, para ficarem ali acompanhando. Essas aulas, elas são gravadas. E depois existem grupos de estudos que assistem a esses vídeos para ver, olha, qual foi o ponto auge da aula, não que o professor poderia ter mudado, ai, olha a estratégia que ele usou, lá, 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 lá. E tudo isso antes do cara ir para a sala de aula, no momento que ele está se formando. Depois que ele se forma, esse professor que está vinculado à universidade ainda é tutor deste professor já formado. E vai acompanhá-lo nas aulas por um bom tempo. Vai fazer observação do cara lá na aula, o que ele precisa melhorar. Olha, vamos lá, lá, lá. E aqui, pessoal, sai da graduação, abre contrato no Estado e vamos embora. Entra pro jogo. Sim. E tem uma coisa muito grave também. E eu vou falar isso para vocês aqui, que eu fico chocada ainda, eu ainda não consigo. Para mim é um deboche muito grande. Eu trabalho com a faculdade e tem períodos que nós temos bolsas. E aí nós fazemos uma grande propaganda e divulgamos. Eu tenho professores que falam assim: eu preciso de progressão. Qual é o curso mais rápido que você tem? Ou seja, eu não vou por aptidão, eu não vou porque eu gosto, eu quero um curso rápido que eu vou fazer de qualquer jeito para me conseguir progressão de carreira. Sim. Então, isso descaracteriza o que é educação. Eu estou descaracterizando. Porque se eu faço um curso qualquer, de qualquer jeito, em menos tempo, não é que o curso mas você precisa de uma dedicação maior. Se essa pessoa só quer essa pontuação, de que forma que ela vai fazer isso? Então, isso ainda me deixa muito de saber que nós vamos ter profissionais dessa estirpe. Então, a gente fica muito, muito, muito preocupado com isso. Então, nós precisamos realmente rever, porque a educação ela não pode ser um deboche. Ela é uma coisa muito séria, que tem que ser levada muito a sério. Já começa por aí. Sabe que então é isso. Então nós precisamos rever essa nossa concepção, precisamos rever essas nossas posturas, essa nossa matriz, de que forma nós estamos formando esses profissionais, porque nós temos uma responsabilidade para com a sociedade. Não é só comigo, não é só com o professor que eu formo. Esse professor que se forma, ele vai formar vários outros indivíduos que estão ali. Como que eu vou fazer os olhos dessas crianças brilharem se o meu não brilha enquanto eu estou ali em sala de aula? Se eu não consigo pensar em um material, em uma estratégia para trazê-lo para mim. Ah, disso é fácil? Não, mas hoje nós temos tantas informações que nos permitem abrir esse leque de possibilidades do que fazer, do como chamar a atenção, que é um engrandecimento profissional, mas é um engrandecimento pessoal inacreditável. Então, nós precisamos rever tudo isso. A forma como a gente tem a estrutura da educação, acho que não favorece, né? A gente tem esses problemas na graduação, a gente tem esses problemas de compartilhar, né, dentro da educação. O professor vive reclamando que é um profissional isolado, que trabalha sozinho, que não sei o quê, mas na hora de abrir a porta, de dar a mão para um colega que está começando, né, a primeira coisa que ele fala é: nossa, você vai ser professor mesmo? Você tem certeza? Não recebe o novo, né? Todo mundo sabe que a profissão tem problemas, todas as profissões têm, mas, sabe, você está recebendo alguém que está chegando essa carreira. Você muita empolgação. Né? Aí e aí você murcha. Você já murcha.
O cara ali. Não, porque esses daí, você vai ver aula nessa sala, não, esses daí não tem mais jeito. Você já acabou. Mas eu tenho uma experiência muito boa para contar para você. Eu sou de uma cidadezinha do interior do Maranhão. Então, eu tive os professores que me alfabetizaram, os professores do ensino fundamental 2 e ensino médio. A professora que me alfabetizou, no meu primeiro emprego após terminar o magistério, eu fui dar aula. E você imagina como é o primeiro emprego. Essa professora que me alfabetizou foi a professora que me acompanhou e foi tutora durante um longo processo. Sabe, fazer aquelas benditos diário de classe. Nós estávamos naquele boom da multidisciplinaridade, que todas as matérias precisavam conversar, então nós precisávamos nos juntar. E assim, ela pegou pela mão mesmo, então tudo que eu sei hoje de organização, de planejamento, de fazer as coisas acontecerem, eu devo muito a ela, porque foi ela que fez isso. E ela foi minha professora, e poder trabalhar com ela foi muito gratificante, porque eu nunca deixei a posição de é minha professora. Sabe que agora você falou um negócio que é muito legal, assim, outro dia eu estava até conversando dentro do programa Ensino Integral, nós atuamos como tutores dos alunos, né? E eu tinha uma tutorada da terceira série do ensino médio, e a gente estava conversando sobre a entrada no mercado de trabalho, tudo. Ai, não sei ao certo o que eu quero fazer. E eu falei assim para ela, falei, meu, testa. O que você tem vontade agora? Aproveita, você tem 17 anos. Vai testar, minha filha, vai fazer estágio. Se inscreve aí. CIE, NUB, sei lá o que você vai fazer. Vai fazendo estágio, vai vendo o que você gosta. Não se preocupa com algumas coisas agora. Mas ganha, né? Ganha essa confiança. Se você não gostar, já elimina. Já, isso aqui não vai, não sei o quê. E eu fui contando para ela um pouco da minha trajetória. Né? Então, eu fiz estágios em áreas completamente diferentes dentro da educação, cara. Completamente diferentes. Eu fiz estágio na Secretaria do Verde do Meio Ambiente. Eu fiz estágio em educação social com os meninos em vulnerabilidade. Fiz estágio em passeio para ser monitora de criança, em passeio pedagógico. Boa. O que eu não gosto de fazer, recreação, cara, eu odeio com todas as forças do planeta. Eu odeio. Mas eu fui lá, eu tenho 8 meses de estágio em recreação. Eu sei que eu não gosto daquela praga, né? E, além disso, pessoas que passaram nessa trajetória e que foram muito importantes. Então, a minha atuação hoje também vem dessas pessoas. Vem de gestores que eu tive, que eu falei, cara, o dia que eu for gestora, eu nunca vou ser igual a essa pessoa. Olha a forma como ela trata as funcionárias. Que Exato! cara. E pessoas que não eram minhas gestoras, que eram minhas líderes, que pegaram na mão, né? Então, eu tive uma coordenadora em Piracicaba, que quando eu comecei a ser eventual no estado, e eu comecei sendo eventual com anos finais de ensino médio. Então, eu sempre falei com a molecada maior e não sei o quê. Quando eu peguei para ser eventual dos anos iniciais, falei, meu, só vou trabalhar com quinto ano. Os pequenos, eu não sei do que eles comem, eu não sei do que vivem, eu não sei como eles... Não sei, né? E aí, uma vez, uma professora saiu de licença, era um segundo ano, e aí ela fez, não, Melissa, você vai. Eu não sei falar com eles, eu não sei do que eles vivem, eu não sei alfabetizar, não me coloca. Ela vai ficar 30 dias fora, misericórdia. Ela fez, não, tudo bem, eu quero você nessa sala porque eu sei que você não sabe. E eu vou te ensinar. Essa é a minha proposta. Então, a gente vai chegar, eles entram à 1h, da 1 às 2h, eu vou dar a aula. Então, as comandas do dia serão minhas. Você chega mais cedo, você chega meio-dia, eu vou te passar todo o planejamento. Nessa primeira hora, você vai observar o que eu vou fazer, eu vou sair para almoçar e você dá sequência até o final do dia. E eu volto no final do dia para acompanhar o que você está fazendo para a gente ajustar no dia seguinte.
Então, assim, se eu não tivesse tido pessoas com essa predisposição e se eu não estivesse aberta a receber essas informações, essa formação, a coisa também não tinha acontecido. Então, Exatamente. Nós é, precisamos disso, né? Nós precisamos desses tutores e desses tutores abertos e nosso olhar também aberto a passar por todas as etapas para que nós percebamos o que realmente nós queremos. Eu venho primeiro do ensino, gente, eu venho primeiro do ensino fundamental 2. Eu dei aula no ensino fundamental 2. Quando eu cheguei em São Paulo, fui para educação infantil. Da educação infantil, passei para coordenação. E aí foi aí que eu fiquei doida de vez. E foi aí que eu fiquei doida de vez. Mas hoje eu realmente sei o que eu gosto, o que eu quero, qual é o público que eu gosto de atender. O que, claro, se hoje tivesse alguma possibilidade de trabalhar, eu sei que eu saberia, em todas as áreas eu saberia, mas claro que tem aquela que nós temos mais afinidade, que nós sabemos que nós nos desenvolvemos melhor. sim. Eu não preciso ser boa em todas. Eu preciso focar e ser muito boa naquilo. Exato. Então, essa é a importância também desses nossos professores, de quem está se formando, ter essa infantil, pela educação fundamental, pelo ensino médio, precisa olhar como funciona, o que é diferente, o que a gente precisa, qual é a habilidade que a gente precisa recrutar mais. Então, isso é muito importante. Exato. E Agora, a questão do deboche que a gente fala é que às vezes é surreal para nós ouvirmos algumas coisas que já temos um pouquinho de experiência, ouvirmos algumas coisas como: você assina para mim? Como que a pessoa que não passou pelo estágio, a pessoa que não se dedicou 100% àquilo, como que ela vai estar na sala de aula? Como que ela vai estar na educação se está faltando uma parte muito importante? E outra coisa, nós temos que ser humildes para nós admitirmos quando nós não soubermos as coisas. Ó, eu tô com uma estagiária que eu preciso contar para vocês. Eu tenho uma estagiária que ela já é uma senhora, ela é muito simples, ela tem uma história de vida assim. Ela foi privada de estudar porque ela teve que trabalhar, teve que cuidar dos irmãos. O marido dela faleceu há pouco tempo. Mas se vocês perceberem o brilho nos olhos quando ela fala da educação, quando ela fala do quanto ela se sente grata de estar trabalhando com as crianças, é uma coisa incrível. Eu não tenho problema nenhum em sentar com ela e explicar o passo a passo para ela, porque ela tem muita vontade. Ela tem brilho nos olhos, é diferente de uma pessoa que fala assim, assine para mim. Não, ela quer, porque ela já vem de um processo muito doloroso, ela não estudou na idade certa, ela teve um monte de problemas, ela continua, ela já está uma senhora, a gente sabe que trabalhar com a educação infantil a gente pede um vigor maior, e ela está muito feliz que deram a oportunidade para ela, então ela quer retribuir essa oportunidade sendo o melhor que ela pode ser. E ela falando isso com entusiasmo tão grande que é muito gostoso. Enquanto outros você fala, meu Deus do céu! Eu vou contar o deboche aqui para vocês é darem esse uma risada. caso que a gente quer agora. É o do meu Deus do céu que a gente quer agora. É o do meu Deus do céu. Quantos semestres tem 4 anos? Não foi, não pode. Tá bom? Tá bom? Não preciso dizer mais nada, né? Tá bom. Tá certo. Tá certo. É isso aí. Ele esperou chegar na graduação para descobrir, meu. Era uma inquietude que a pessoa tinha. Sabe o que é pior? Essa pessoa já trabalha na área da educação. Tem que ver cada um trabalhando na área da educação, meu filho. Guardem essa, tá? Quantos semestres tem 4 anos? O que é um outro problema também, né? Acho que a área da educação parece que virou
uma fuga para quem não deu certo em outra profissão. Eu não dei certo aqui, então eu vou virar professor. E assim a vida surge, né? Eu tinha um que falava assim, porque, né, eu fiz pedagogia em 3 meses. Falava, eu não entendi nada em 4 anos, o cara fez em 3 meses e bate no peito para falar que tem, putz grila. Eu cresci, eu quero ser igual ele. 4 anos, estudando, presencial, indo à biblioteca, lendo, grifando, fazendo resumo, eu não entendi nada. Em 3 meses, EAD, o cara pegou tudo. Parabéns, excelente. Exato. Esse comércio muito grande de coisas que te oferecem coisas absurdas. Gente, a primeira coisa que quando vocês olharem, vocês têm que correr, que eu vejo na internet, compre o combo que vai fazer o seu filho ou seu aluno se alfabetizar em 1 mês. Pelo amor de Deus, não existe isso. Cada criança tem uma demanda diferente. Tem assim, alfabetize a sua criança autista ou seu filho autista em 2 meses. Gente, não. Eu primeiro preciso saber quais são as habilidades dessa criança que ainda não estão desenvolvidas, para desenvolver primeiro essas habilidades, para eu pensar em uma intervenção. E assim que o professor tem que pensar. Qual é a intervenção que eu tenho que fazer? Essa criança tem 7 anos, quais as habilidades que eu preciso desenvolver para que ela consiga fluir no aprendizado como um todo? E aí que está morando a grande diferença. Se eu não entendo sobre desenvolvimento humano, enquanto professora, eu não entendo sobre desenvolvimento humano, eu não vou saber o que esperar dessa criança. Porque muitas vezes até o material didático, Mel, ele vem discrepante com o que eu espero daquela faixa etária. Ele não contempla todas as habilidades que eu preciso desenvolver. Então, se é um material didático e eu sigo ali à risca somente aquele material didático, às vezes eu não consigo atingir muitas habilidades que é necessário e essa criança vai arrastando essa falta de habilidade por todo o processo educacional. Porque eu não contemplei em nenhum momento. Você sabe que no curso que eu dou para as meninas sobre BNCC, tenho 2 aulas que são bastante importantes nesse sentido, né? Então, a primeira, onde a gente vê as teorias do desenvolvimento que estão por trás da construção da BNCC. Por que ela está organizada daquela forma? O que ela contempla em cada etapa? Quais os estudos do desenvolvimento da criança? Então, a gente tem ali Piaget, a gente tem Vygotsky, a gente tem, né, os estudiosos ali por trás da construção desse documento e que fazem ela estar linkada da forma como está. E uma aula sequencial a essa, que também vem da questão de estrutura de desenvolvimento, que é a aula sobre a taxonomia de Bloom. E aí, nessa aula especificamente, as meninas precisam criar este passo a passo. Então, tudo bem, essa habilidade, então a gente tem um estudo de caso. Nosso estudante, ele é um estudante de 6º ano, a habilidade que está lá, que é a expectativa que a gente tem é essa, mas o que ele precisa ter antes disso? Uma tigela. E aí? O que ele precisa ter consolidado para que eu chegue aqui, né? E para onde eu avanço depois? Então, todo esse passo a passo, né, onde a gente gasta ali a maior energia desta aula, então é cerca de meia hora, 40 minutos das meninas discutindo em cima desse exercício, porque é difícil. E é uma coisa que o professor não. Às vezes, no rapidão ali do planejamento, do bater página de apostila, ele não está olhando para isso. Eu tenho uma briga muito séria com relação ao uso de apostila de forma indiscriminada, porque é isso. Preciso bater página para completar a apostila porque o pai está pagando.
muitas vezes a criança não consolida aquele aprendizado, aquele conhecimento, aquela habilidade, e eu estou jogando uma outra informação que ela precisava de uma anterior que não foi consolidada. E o professor não está atento a isso. Está disparando Sem fazer ali. somente na pesquisa. Então, nós precisamos, né, rever isso, e nós precisamos começar a rever isso dentro da nossa sala. Se a gente não pode fazer isso num processo macro, a gente tem que pensar num processo micro. Eu, enquanto professor, enquanto tutor de uma sala de aula, eu consigo, se eu estiver bem informado, bem orientado, eu consigo fazer os ajustes possíveis para trabalhar da melhor forma possível dentro do meu ambiente. E não somente falar por que não isso, por que não aquilo. Se nós começarmos uma revolução do menor para o maior, daqui a pouco nós vamos conseguir o que nós queremos. Não adianta ficar pensando no que o outro não fez, pensando no que o outro estará. Não, eu tenho que começar do próprio indivíduo, do que eu quero, do como eu vou conseguir, do que eu devo fazer para conseguir atingir esse objetivo. E não estou falando que todo mundo sabe de tudo, porque de vez em quando você dá um paninho, você fala, tá, não sei, quem eu devo buscar que sabe, que vai me dar essa informação, que vai me abrir para conseguir atingir esse objetivo. E aí que mora o que a gente falou, a humildade de procurar outros professores e de não viver numa bolha. Exato. Eu não preciso viver numa bolha. Às vezes a gente está tão ali focado naquele problema que a gente não vê que todos que estão ao nosso redor já encontraram a solução, e nós não. E perguntar, e conversar, e trocar ideias, e ver o que a gente consegue fazer, a gente traz isso de uma forma simplificada e de uma forma que todos consigam sair ganhando. Porque o bom professor não é aquele que deixa 90% dos alunos reprovados. Ah, essa evolução, minha matéria é muito difícil. Isso já passou a época que a gente faz isso, né? Que a gente ouvia muito falar disso. Hoje, Sim. o bom professor é aquele que consegue atingir o maior número de alunos possíveis. E que consegue dar o melhor de si dentro do que está fazendo. Não é fazer de qualquer jeito um plano de aula de qualquer jeito. Hoje, uma coisa que muito me preocupa, também, que os professores não incentivam a leitura das crianças. Você quer que as crianças leiam, mas qual é o incentivo que é dado? Outro deboche. Eu preciso eu ler ia falar, a gente foi junto, ó. Eu preciso ler a apostila? Mas eu ia falar isso. Mas o professor não lê. E aí você quer que ele incentive o aluno? Pô. E quando a gente fala de leitura, parece um bicho de sete cabeças. O professor fala, eu não gosto de ler. Você fala, como assim você não gosta de ler? Como que um profissional, não é só o professor, é qualquer profissional, porque a gente está em constante transformação, o mundo está em constante transformação, o que hoje é certo, amanhã, tchau, não é mais. E aí, como que você se atualiza se você não tem essa leitura constante, se você não tem essa leitura de mundo, se você não tem essa leitura crítica das coisas? Se você não faz com seus alunos uma roda de conversa para conversar sobre aquele livro? Como que a gente faz isso? Se eu perguntar para os meus alunos da graduação quais foram os últimos livros que eles leram, da última vez eu quase choro, eu quase entrei em depressão, gente. Hã? Como assim? Não dá. Leu? Hã? Como? Leitura? Pra quem? É como? Exato. É tipo, Que leitura? Lê para quê? É. Aí você fala, como que a gente pode? Não. E ontem. Ai, pode falar. Não, e não leem absolutamente nada. Nada. Não leem um material novo para se atualizar. Não leem os editais do concurso que eles prestam. Eles não leem. Hã? Ops! Isso. Ops! Isso. Eles não leem a orientação do material didático. É muito mais fácil eu reclamar do material didático do que eu ali ler
o que realmente está na orientação. Porque muitas vezes também eu recebo algumas reclamações com relação a algumas atividades que estão previstas em materiais, Exato. e aí você Eles fala, não tá, mas leem. você leu a orientação do professor? Tá aqui o que precisa ser feito. E o cara fica com um ponto de interrogação, assim, me olhando e falando, né? Tá? É isso. É sobre. Mas a gente quer que ele Exatamente. incentive o aluno a Ontem, ler. olha só que interessante. Ontem, eu fiz aqui um videozinho sobre uma dica de leitura para as crianças que estão de férias. Gente, tem crianças que nunca tiveram acesso, apesar de ser um clássico, muitas crianças não tiveram acesso ao Pequeno Príncipe. Eu recebi perguntas assim: ele é muito grosso? Ele é muito caro? Ou seja, a maioria dos nossos pais, dos pais também, nunca colocaram as crianças frente a frente com o livro. E a gente pensa que é um clássico que todo mundo leu. Só que Não. não. Só que não. Pois é, e é um livro barato, né, que tem todas as versões, é um livro barato, é um livro com uma leitura fácil, uma leitura gostosa, apesar de ter algumas partes muito filosóficas, mas de um todo a criança consegue. Depois disso, a gente consegue trabalhar também a questão do filme, a questão das percepções das crianças, a percepção de desenho, o que que elas vão fazer, do que elas aprenderam se elas não sabem ler e escrever. Então, parte dos pais e do mundo escolar. Como que uma criança chega com 10, 11, 12, 15 anos e nunca leu O Pequeno Príncipe, que é um clássico? Pois é. O meu tá ali em cima, ó. Coincidentemente ou não, atrás de você e atrás de mim temos livros. Eu não sei o que acontece assim. Por quê, né? Por que será? É porque a gente não precisa ler para passar na prova. Não precisa ler apostila, nem livro. Não tá? Precisa Não não. precisa. Desce de vida Espírito Santo e vamos lá. E olha só, eu não tô falando só, né? A gente não tá falando só de livros técnicos. Qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Eu leio Harry Potter, eu leio Alice no País das Maravilhas, eu leio Pequeno Príncipe, eu leio Jogador Número 1, eu leio Agatha Christie, eu leio Série Vagalume, que seja. O quanto isso me traz de repertório para que eu Para venha para a trabalhar em sala salada. de aula e engaje meus alunos, e transforme. Cara, E você começa a falar dos livros, começa a falar do livro, começa a falar do livro, as crianças vão tendo curiosidade de, poxa, será que é? Por que será que está falando tanto? Será que é tudo isso? Deixa eu ler para ver se é isso mesmo. E quando a gente gera um engajamento, assim como se faz hoje na internet, de ter uma roda de conversa, de ter algumas apresentações, de falar para os outros sobre o que se leu, a gente aumenta o repertório de vocabulário, que o vocabulário a gente percebe que está um vocabulário muito pobre de quem, do pessoal da área da educação, dos nossos alunos. Então, está um vocabulário muito pobre por falta de leitura. sim. O conteúdo que a gente vê na internet é um conteúdo pobre de vocabulário. As coisas têm que ser muito rápidas para que as pessoas não percam a atenção. Então, a gente, para ter esse timing rápido, para a gente ter um vocabulário mais rebuscado, para a gente conseguir ter uma visão crítica de alguma coisa, a gente tem que fazer a leitura. E a gente tem que compartilhar. Exato. Então, se o professor não faz isso, se o professor não quer ler nem a apostila do curso, da graduação, Jesus. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai incentivar o outro? Quando a gente estava retornando da pandemia e entrou aquele híbrido bizarro ali no final de 2020, né? Tinha vai para a escola quem quer, o restante fica remoto, enfim. E aí eu tinha um grupo na escola do ensino médio, eram 6 alunos que iam para as aulas lá que optaram por ir por presencial. E eu, na época, não tinha professor para ministrar as aulas de língua portuguesa e assumi essas aulas até que viesse um professor.
Em uma das aulas a gente discutiu leitura, né? O que eles estavam lendo, me surpreendi até, né, de saber que eles gostavam de ler, por exemplo, Stephen King. Tinha alunos de 15 anos ali, meninos de 15 anos, e o livro estava na mochila, inclusive, quando eu perguntei. Não é que, gosto de ler aleatório. Não, o livro está aqui, ó, porque eu estava lendo na hora do intervalo, sabe? Negócio assim, foi bem bacana. E aí eu passei para eles um vídeo que tem apenas algumas frases, assim, tem a voz do Rubem Alves falando algumas coisas, e que fala dessa questão da não progressão da leitura de acordo com a faixa etária. Né? Por que as crianças pequenas leem muito mais ou têm muito mais apego aos livros, né? E conforme a gente vai perdendo, e a gente entrou numa discussão com relação àquela lacuna que existia na literatura também, até a chegada de Harry Potter para cobrir ali uma faixa etária que não era atendida pela literatura, né? Eu brinco que a escola que eu fazia estágio lá em Piracicaba, o 5º ano estava lendo Menina Bonita do Laço de Fita, e o 6º ano tinha que ler José de Alencar. Então, era uma quebra muito grande, né? Você não faz uma transição. Você não faz uma transição ali, e eles perdiam interesse com relação a isso. E aí, combinado, eles tinham que criar para mim depois, né, um vídeo ali incentivando os outros colegas a ler. A gente postou nas redes sociais da escola e tal. Para que eles fizessem isso, a gente viu também um vídeo do Ler Antes de Morrer, né, aqui do YouTube, o canal do YouTube, que ela fala exatamente sobre essa questão do marketing da leitura pelo professor. Então, se eu chego e ofereço Dom Casmurro, com aquela capa marrom, sem graça, né? Com a lombada dourada para os alunos de 13 anos, cara, vou eu e o Machado, eles vão pegar o resumo na internet e vão vir fazer atividade, tchau. Fim. Né? Agora, se eu pego uma capa que está ilustrada, né? Tinha uma outra versão lá na escola, que foi inclusive a que eu mostrei para eles, que você tem a Capitu na capa, você tem o Bentinho, você tem o retrato do filho, que parece com o colega, não parece o Bentinho, e que já traz essa dúvida na capa, e você começa a contar a história em tom de fofoca, como é que você coloca a situação, a atividade que você vai propor também pós-leitura. Então, tudo isso muda a forma com que eles vão se apropriar. Só que para isso o professor precisa ler, o professor precisa ter vivência de sala de aula, o professor precisa observar um outro colega fazendo isso, porque quando ele começa a dar aula, ele não vai ter esse gancho. Ele começa a ter ideia se ele observa. A observação te traz isso, te traz, nossa, eu faria isso dessa outra forma. Ou, nossa, tá legal assim, mas eu incrementaria isso, isso e isso. Nossa, tá legal assim, desse jeito. Não pensei em fazer assim. Então, você traz, a observação ela é muito importante para o processo. Então, precisa-se, gente, precisa-se fazer estágio? Precisa. Precisa ler a apostila? Precisa. Precisa ler muito? Precisa. Não. Poxa! Poxa, vou contar uma coisa para vocês. A Nádia não assina para mim. Eu fiz o estágio. Lá com... Eu fiz isso. E não, eu não tenho aptidão para psicoclínica. Já quero dizer. É mesmo. A aptidão dela é para institucional, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Meu olhar é viciado em olhar o todo. Exatamente. Mas é isso, mas você precisou passar para você realmente ter ideia do que você gosta ou não. Nossa, isso aqui eu gosto, nossa, isso aqui eu não gosto. Já eu tenho uma amiga que fez aqui comigo, fez o estágio aqui comigo, que se encantou pela psicopedagogia clínica. Ela trabalha hoje com a psicopedagogia clínica, porque foi o que ela se encontrou. Não. Eu gosto da institucional.
tudo bem? Eu vou continuar analisando o Saeb. Eu vou continuar. Então, quando precisarem da clínica, podem me chamar. Quando precisarem da institucional, pode chamar, Meli. Viu? A gente divide o trabalho e tá tudo certo. Tá tudo ok. Ótimo. A gente Pois é é. bacana, a gente abraça os estagiários. Fiquem na paz. Verdade. A gente recebe Às vezes a vocês. gente tem, às vezes temos vontade de tacar a cabeça na parede, Sim! mas não fazemos. Sim! Mas nós não fazemos. E não pergunte. Assina para mim, tá? Que aí perde a amizade. A cara da Melissa perde a amizade. Gente, é isso, né? Nós precisamos rever a nossa postura enquanto profissionais da área da educação. Eu achei muito legal nós falarmos sobre o deboche, porque quando a gente fala de deboche, a gente está falando de uma coisa que você desacredita que você ouve. Fala, eu ouvi isso mesmo. E você desacredita. Então, olha só, você assina para mim, eu tenho que ler a apostila, realmente tenho que fazer o estágio. Então, são coisas que dentro da nossa profissão não cabe perguntar, porque é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. É. E aí que eu fico triste, é quando o óbvio precisa ser dito. Porque tem coisa que é Você está vendo muito alguém óbvia. passando frio na rua e você perguntar se ele precisa de um cobertor, Tem né? coisa que Nós é. precisamos começar a colocar numa postura diferente, porque hoje os professores, como a Mel falou assim, nossa, você vai ser professor? O próprio professor fala isso para o outro amigo que está chegando. Mas é justamente por isso, por uma desvalorização. E essa desvalorização, ela não parte do lado de fora para o lado de dentro, ela parte do lado de dentro para o lado de fora. Porque toda vez que eu não me coloco como um bom profissional, quando eu não estudo, quando eu não me coloco numa posição que é a posição de educador, de professor, daquele que vai fazer a revolução na educação, eu estou me colocando muito para baixo. E Exato. nós temos que nos colocar lá em cima, porque nós precisamos nos valorizar. A valorização, ela não vai começar a parar para dentro, é de dentro para fora. Exatamente. É isso. Agora eu quero duas coisas. Ai, Jesus, vale. Tadadá! A Ai, primeira, que é muito importante, é hoje, 1º de agosto, quando este vídeo vai ao ar, nós estamos lançando um negócio bacana para professores, Nádia, amiga. Yeah! exatamente. Vai contar, Conta aí vai dar pra galera spoiler, o que vai? a gente vai fazer da vida. O que a gente vai fazer da vida, Nádia? Nós vamos fazer um curso, nós vamos lançar um curso muito completinho sobre BNCC, alfabetização matemática, dicas práticas, teóricas também, porque a teoria, ela complementa a prática. Nós vamos trazer isso muito esmiuçado, então isso é fruto de muito trabalho, de muito estudo, de muitas reuniões, né, dona Melissa? De muito, olha, isso vai ficar legal, isso vai ser muito legal, ó, isso tem tudo a ver, então é o começo de algo, né? A sementinha de algo que nós plantamos e estamos regando para poder chegar até agora e fazer realmente acontecer. É. Então, São espero que vocês quase. gostem de tudo. Porque a gente está empolgado. São quase 10 anos de amizade, são quase 10 anos. O primeiro curso que eu fiz com a Ana foi em 2015. Foi um curso de distúrbios de aprendizagem, no espaço antigo aí, da sentadinha no chão, com a galera. Exatamente. E aí eu fui fazer as minhas pós com a Nádia, fiz estágio lá. A gente compartilhou leituras durante a pandemia, a gente tem esse hábito de ir lendo e estudando e vai tirando foto e compartilha e discute com a outra, e olha, achei isso e fiz isso. Isso é uma prática constante que nós temos.
E dessas discussões, dessas observações que a gente faz, a gente percebeu algumas lacunas nas práticas dos professores com relação ao processo de alfabetização, com relação à alfabetização matemática, com essa questão da formação inicial dos professores. Então, a gente agora resolveu botar a nossa carinha para jogo, entendeu? E compartilhar com vocês tudo que a gente conhece aí, tudo que a gente pratica e que a gente vê que tem bons resultados. Agora o segundo pedido. Ai, meu Deus. Vai. Eu quero aquela bomba do deboche pedagógico no estágio para eu usar de recorte para as pessoas ficarem neste vídeo até o final. Aí, a maior de todas, A maior de todas. gente, eu acho que a maior de todas do deboche pedagógico é eu preciso ler a apostila. Eu preciso ler a apostila? Sabe aquela criança que levanta assim e fala assim, eu preciso copiar? É isso! É isso! É isso! O do estágio até que passa, sabe? Assim na minha. Ainda tem um pouquinho de lógica, mas eu preciso ler, acho que é o maior de todos. É isso. É a criança do é preciso copiar que cresceu. Ai, gente, eu falando isso em voz alta para mim, ainda parece tão discrepante. Parece surreal, mas não é, gente. Esse recorte, tá? Preciso ler a apostila? Não. Dorme em cima. Assim, ó. Ela vai absorver. Quem sabe por osmose, né? Fica ali, ó. Agora aquele menino do meme. Fica ali com a apostila aberta. E vai fazendo assim que sobe tudo. E vai. É isso? E vai, gente. É a única opção. Não, você falou que não é aí. É verdade. É verdade. Respira. Mas não tem como. Tem coisa que... E os meus alunos vão ouvir esse podcast e eles vão... A carapuça vai servir porque eles vão saber quem... É isso. É isso. Vamos esperar as próximas mensagens. Eu vou deixar os comentários aqui, ó. Ok. Alunos da Nádia, se identifiquem. Deus. Ou não se identifiquem e vão ler a apostila. Palhaço. Exatamente, senão vai ficar feio. É isso. Ná, brigadão de novo. Eu que agradeço. É sempre muito bom poder dar risada com você, conversar sobre educação, que eu acho que apesar de nós darmos muitas risadas, que isso sirva para que se faça uma reflexão muito séria a respeito disso, que a educação precisa ser levada a sério e que nós não estamos brincando de fazer educação, nós realmente precisamos fazer educação, né? Isso. Vou deixar aqui, pessoal, para vocês links com resolução sobre estágio. Ele está na legislação, tá bom, gente? Tem a legislação do estágio, tá bom? Cara, os links da Nádia, bonitinho, da faculdade e tudo mais, do polo, e o link do curso. A gente estamos muito animados, porque assim, o material que nós estamos preparando é muito, 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 muito legal. É muito bom. Se eu tivesse esse material lá quando eu comecei, gente, estaria um nojo. Mas assim, foi sofrida chegar até aqui. Então, olha como nós. Né, dona Melissa? É muito suor, marca-texto e post-it em cima desse material. Por favor. E choro, de vez em quando, né? Choro. Tem lágrimas. Suor, lágrimas, post-it e marca-texto. É isso. Beijo, Brasil. Até. Beijo.